Bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. Igreja Pentecostal Deus é Amor. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, IPDA, é uma denominação evangélica pentecostal brasileira, presente em 88 países e com sede na cidade de São Paulo. Foi fundada no dia 3 de junho de 1962 pelo missionário David Martins de Miranda, 1936 a 2015, que alegava que a data e o nome terem sido reveladas a ele por intermédio do Espírito Santo. A IPDA iniciou com apenas 3 membros: David, sua mãe Anália Miranda e sua irmã Araci Miranda. Com o passar dos anos, inúmeras igrejas foram abertas em todos os continentes, totalizando mais de 22.000. Após a morte de David Miranda, ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2015, sua esposa Erníde Oliveira Miranda assumiu a presidência. David Martins de Miranda nasceu em 4 de julho de 1936, na pequena cidade de Reserva, no estado do Paraná. Era o quarto de 5 filhos de Roberto e Anália Miranda, casal de agricultores católicos. Quando David Miranda tinha 13 anos de idade, seu pai faleceu, fato que mudou a vida da família. 4 anos depois eles se mudaram para o município de Tibagi, no Paraná, na vila de Cidade Nova, futuro município de Telêmaco Borba, situada às margens do rio Tibagi, próximo à fazenda Monte Alegre, propriedade da Klabin, indústria onde David trabalhou. Em abril de 1957, a Sra. Anália vendeu sua casa e migrou com a família para São Paulo, onde morava Araci, irmã mais velha de David Miranda, já convertida ao protestantismo. Foi por intermédio de Araci que sua mãe e seus 3 irmãos se converteram, restando somente David como o único praticante do catolicismo na família. Carece de fontes. Conversão do fundador. David Miranda, conforme relatado em sua autobiografia, já não suportava a convivência com a sua família devido à discordância religiosa, pois não gostava de crentes em sua casa, que virou local para culto domiciliar. A conversão de David Martins Miranda ocorreu em 6 de julho de 1958, data que planejava deixar sua casa em segredo para morar sozinho, pois já estava para completar 22 anos. Mas tudo mudou quando voltava de uma discoteca por volta das 19 horas, pela Estrada da Conceição, em Vila Munhoz, São Paulo. Como sempre, procurava uma festa quando foi surpreendido por um cântico. Pensando em se tratar de um baile ou coisa parecida, parou para ouvir e identificar aquilo. Muitas vozes cantavam ao mesmo tempo e batiam palmas nos ritmos dos louvores. Quando percebeu, estava em frente à Igreja Maravilhas de Jesus, presidida pelo pastor Leonel da Silva. Embora não gostasse dos evangélicos ou pentecostes, como na época eram conhecidos, David não conseguia continuar andando e resolveu entrar e sentar-se em um dos bancos daquele salão pequeno e humilde. David estava em conflito consigo e dividido pelo preconceito, queria sair dali correndo, mas não conseguia. Algo o mantinha atento naquele lugar. Permaneceu ali e assistiu o culto até o final, em que na pregação da Bíblia foi lida a passagem de Gênesis 22 que fala sobre o sacrifício de Abraão, esta que foi pregada pelo pastor Jonas da Cruz, nordestino com forte sotaque baiano. A mensagem daquela noite tocou profundamente o coração do futuro missionário. As palavras do pastor baiano teriam direcionado o Espírito Santo sobre a vida controversa que ele levava, ocasionando, assim, o cenário de sua conversão. Naquela noite, mesmo na hora do convite para levantar a mão e ir à frente aceitar Jesus, ele decidiu e o aceitou como o seu único e suficiente Salvador e se tornava também um evangélico. Oficialmente a Igreja Pentecostal Deus é Amor foi fundada em 3 de junho de 1962, data de seu registro em cartório.
Informalmente, ela teve início em março do mesmo ano, após David Miranda ser despedido da firma onde trabalhava há 4 anos e receber uma indenização, com a qual alugou um amplo salão na Rua 70, hoje Avenida Afonso Pena, na região de Vila Maria, na cidade de São Paulo. Na inauguração havia no local cerca de 50 pessoas, sendo que membros da igreja eram apenas os 3 fundadores. Nos dias seguintes foram se unindo à igreja pessoas que já conheciam David Miranda das pregações e cultos que ele fazia nas ruas e praças com sua corneta na bicicleta, acompanhado de sua irmã. Em menos de um mês, a instituição já contava com cerca de 70 membros. No dia 15 de abril, David Miranda foi oficialmente ungido como primeiro pastor da IPDA, pelo amigo Pr. Roberto Anésio, da Igreja Pentecostal do Brasil, à qual David Miranda pertencia antes de fundar sua congregação. O auge do crescimento da IPDA ocorreu nas décadas de 1970, 1980 e 1990, principalmente em programações de rádio com pregações e gravações, sendo responsável pelo crescimento do número de evangélicos no país. A instituição contribuiu com grande ênfase na chamada doutrina da justificação pela fé, sola fide, e na doutrina da santificação do espírito, alma e corpo, preservando os bons costumes. Em seus templos, alega-se terem ocorrido manifestações de curas divinas, revelações e libertações. Em sua autobiografia, David Miranda relata como Deus teria-lhe falado para fundar a IPDA, aproximadamente, às 2h50 da manhã, de 1 de novembro de 1961, senti como se estivesse flutuando nos ares, já havia mais de 3 horas que orava a Deus, sem cessar, de joelhos e com o rosto no chão. Minha roupa já estava molhada de suor, podia viver, naquele momento, Lucas 22,44, e, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Senti que era o Espírito Santo quem estava habitando em mim, fazendo-me sentir aquela graça maravilhosa, pois Jesus, quando orava no monte, por diversas vezes enfrentou noites frias e, ainda assim, suou. Todas as noites, quando orava ao Senhor, sentia o fogo divino do Espírito Santo e isso, para mim, já era algo normal. Porém, naquela noite, estava-me sentindo de uma maneira diferente. O fogo divino era o mesmo, mas parecia que estava mais intenso. De madrugada, já não me continha, minha carne parecia que estava se separando da minha alma, tremia compulsivamente da cabeça aos pés, até meus dentes pareciam bater uns nos outros. Sentia que algo ou alguém, de imenso poder, estava se aproximando de mim. O escrito em Provérbios 8,17 veio-me à mente: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Havia já 4 horas que estava orando de joelhos. Seres celestiais estavam comigo naquele meu pequeno quarto. Podia senti-los mover ao meu redor. Não existem palavras que possam descrever a sensação naquele momento. Tudo o que já sentira de amável, sublime e glorioso na minha vida, era pequeno diante daquilo que estava ocorrendo naquele instante. Jamais uma criatura humana pode sentir algo parecido, a menos que esteja em contato íntimo com Deus. Lembrei-me da expressão de Jacó que dissera: este lugar não é outro, senão a casa de Deus, Gênesis 28,17. Me maravilhava com o som que podia ouvir. Sim, naquele instante, ouvia vários sons celestiais, vozes de arcanjos, coros celestiais. Aleluia! Algo glorioso estava acontecendo. Não conseguia pronunciar palavra, mas, também, naquela hora, não queria dizer nada, nem ao menos falar coisa alguma. Apenas desejava ouvir aqueles sons encantadores e celestiais. De repente, uma voz surgiu acima daqueles sons diversos. Era uma voz com o som de muitas vozes e ouvi quem me dizia: meu servo, não temas as lutas, pois te escolhi e grande obra tenho a fazer por teu intermédio.
Muitos se levantaram contra ti, mas não prevalecerão. Aqueles que forem contigo, eu serei com eles, mas aqueles que forem contra ti, eu serei contra eles. Gênesis 12,3. Por isso não temas as lutas e perseguições, porque grande obra tenho a fazer por teu intermédio. Eu enviarei povos e nações para que, através de ti, eles sejam curados por mim. Eu não disse nada em palavras naquele instante, e, mesmo que tentasse dizer alguma coisa, não conseguiria. Porém, em meu pensamento, perguntava: Senhor, esta obra será realizada através da igreja a que pertenço, ou através de outra? E ele me disse: Eu darei o nome da igreja. Depois disso, houve grande silêncio, mas sua voz ainda ressoava naquele recinto. Era incrível. Sem que eu houvesse dito nada, Deus soubera da minha pergunta e me respondeu. Voltei a mim e vi que estava em meu quarto, pois estive como que arrebatado. Quando comecei a ouvir a voz do Senhor, parecia que havia sido transportado ao paraíso ou a uma parte do céu. O lugar onde estava ajoelhado por mais de 4 horas molhou, havia uma grande roda de suor, que escorreu do meu corpo. O Senhor me tocara com brasas vivas, igual quando ocorreu com Isaías, mas um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías 6:6-7. Não contei a ninguém essa minha conversa especial com o Senhor e, por muito tempo, ninguém soube do ocorrido entre mim e Deus. Num momento de plena comunhão, continuei a buscá-lo pelas madrugadas, pedindo a ele que me dissesse o nome da igreja como prometera, para que eu fosse congregar nela. Porque queria que sua promessa se cumprisse logo em mim. Esperava que ele dissesse o nome de uma igreja já bastante conhecida e abençoada, todavia não foi como pensei. Para minha surpresa, após 21 dias de oração, ele me disse o nome: Deus é amor. Depois que recebi o nome, fui procurá-la e fiz isso incansavelmente, mas não consegui encontrá-la. Já pensava até que deveria ser uma igreja em outro estado, e não em São Paulo. Foi quando Deus me orientou dizendo, através de divina revelação do Espírito Santo, que eu deveria fundar uma igreja colocando o nome revelado por Ele. Obedecendo a ordem do Senhor, entreguei a congregação a qual tomava conta no Jardim Japão, em Vila Maria e, sem dizer nada a ninguém, nem ao menos ao pastor dirigente, dei início ao trabalho de fundação de uma nova igreja. Por certo, o pastor deve ter pensado que o motivo da minha saída era devido à grande luta, pela qual passava e que já não estava mais suportando. A partir dos dias seguintes, pude entender o motivo das grandes lutas, mas, na época, elas não me pareciam ter um porquê. 5. Doutrina. Regulamento Interno, RI. O RI ou Regulamento Interno da IPDEA é o Manual de Conduta e Ensinamentos para os membros batizados. Esse manual vem junto com a carteirinha de membro. Cada regra é amparada por versículos e contextos bíblicos. Regulamento Interno para membros e obreiros. Dentre as orientações para membros e obreiros constam as seguintes interpretações das Escrituras. Não assistir programas de TV, pois, segundo a doutrina da Igreja, a televisão, principalmente através das novelas e filmes, são meios de se propagar mentiras, enganos, destruição de famílias, dentre outros fatores que afetam a sociedade. Salmos 101, 2,3. Não fazer tatuagem. Levítico 7:28 da tarde. Não ingerir bebidas alcoólicas. Efésios 5:18 da manhã. Às mulheres, evitarem cortar os cabelos e evitarem utilizar roupas que evidenciem ou demonstrem sensualidade. 1 Coríntios 11:15 da manhã, 16. 1 Timóteo 2:9. Aos homens que evitem cabelos compridos.
1 Coríntios 11:15 da manhã, 16. Não é aconselhável o uso de barba, bigode e costeleta, são costumes não aprovados pela IPDA. Que a beleza seja, conforme a orientação bíblica, no interior, ou seja, que se evite o uso de maquiagens e adereços. Essa recomendação, de São Pedro, 1 Pedro 3:2-5, visava orientar a Igreja com relação às vaidades. No restante, a IPDA assemelha-se às demais igrejas cristãs, adotando a regra da fé evangélica. Demografia. Ano. Membros. 1990. 169.341, 6. 2000. 774.830. 2010. 845.383. Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2000, a IPDA tinha 774.830 membros no Brasil. 7. Já no ano de 2010, o censo registrou 845.383 membros. Meios de comunicação. Rádio. Ver artigo principal, Rádio Deus é Amor. O principal meio de comunicação da IPDA é o rádio, pelo qual transmite o programa A Voz da Libertação, há mais de 50 anos. A Rádio Deus é Amor é retransmitida para emissoras do Brasil e exterior. 9. Internet. A Igreja Pentecostal Deus é Amor também utiliza como meio de divulgação a internet, através de seu site com links para transmissão do programa, A Voz da Libertação, via web ao vivo para todo o mundo. Também utiliza as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e a plataforma de vídeos YouTube. Dia da Igreja Pentecostal Deus é Amor. No dia 24 de agosto de 2016, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sancionou a Lei nº 16.538 de autoria do vereador Jair Tato, PT, que incluiu no calendário de eventos da cidade de São Paulo o dia 3 de junho como sendo o Dia da Igreja Pentecostal Deus é Amor.